Quanto tempo eu levei e como eu fiz para chegar nos primeiros 10k de comissionamento na assessoria de investimentos? Fique aqui até o final desse vídeo para pegar todas as dicas e levar para o seu trabalho também. Meu nome é Bruno Ramassini e nesse canal eu ensino prospecção para assessores de investimentos e profissionais do mercado financeiro. Se você quer aprender a prospectar clientes, clique aqui no botão inscreva-se e deixe um joinha no like para ficar por dentro de tudo. Bom, eu acho que o número 10k de comissionamento são um marco importante na carreira de qualquer assessor de investimentos ou qualquer outra profissão, porque, não sei exatamente porquê, mas talvez porque adicione um dígito a mais, né? Você chega em 5 dígitos de comissionamento, de remuneração mensal, mas eu sei que para mim era um valor muito importante que eu almejava chegar em algum momento da carreira e parece que algo acontece quando você chega finalmente nos primeiros 10k de receita. Acredito que é um valor também que mudaria a situação de muitos profissionais que estão vindo de outras carreiras para assessoria de investimentos ou assessores de investimentos que talvez não tenham ainda o resultado que estão buscando, o resultado que querem. Ponto importante para a gente lembrar na assessoria é que quando a gente ganha esses 10k, eles já são isentos de imposto de renda. Isso muita gente entra no agente autônomo sem entender exatamente como é que funciona. Porque a nossa comissão, na verdade, contabilmente falando, ela é uma distribuição de dividendos do escritório. E essa distribuição ela é isenta de imposto de renda. Então, para você comparar, por exemplo, 10 mil no mês CLT, o CLT ele ainda paga 27,5% de imposto e o ganho líquido cai para 7.250. Quando você chega a 10 mil na assessoria de investimentos, é 10 mil limpo para o seu bolso, já foi pago o imposto, já está tudo limpo e agora esse valor ficou final para você. Então, na verdade, 10k, né, para a gente ser justo e comparar elas por elas, 10k na assessoria de investimentos equivale a quase 13 mil reais de salário para um CLT tradicional. A gente tem esse ganho na profissão que muita gente esquece na hora de comparar e avaliar com outros trabalhos, outras profissões. Você sempre vai estar ganhando ali mais ou menos 30% a mais por causa dessa isenção da distribuição. E bem, muitos de vocês que devem estar assistindo, vocês querem um parâmetro, né? Vocês querem um valor pronto para, se eu alcançar esse tanto de carteira, eu vou ter Y de remuneração, de comissão. Mas isso não existe na carreira do assessor de investimento. Se você não entende ainda como é que funciona a remuneração do assessor, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que explica no detalhe como funciona. É muito importante você entender isso, tá? Eu cheguei mais ou menos depois de 2 anos na assessoria de investimentos. Na verdade foi 1 ano e meio, tá? Por que 1 ano e meio? Porque hoje em dia você tira a certificação da Ancor, é bem rápido, né? Você tira a certificação Ancor, em 2 semanas você já está com o código trabalhando, podendo operar. Muita gente, antes mesmo de entrar no escritório, hoje já consegue, através da XP Investimentos, por exemplo, se vincular ali a corretora e já começar a trabalhar. Na época que eu comecei não era assim, demorou quase 6 meses para chegar meu código. Até fazer cadastro com a CVM, rodar contrato do escritório. Então eu fiquei meio tipo, tava no escritório, mas não conseguia captar clientes, não conseguia ter ali uma remuneração. Então eu perdi 6 meses de bandeja e aí mais 1 ano e meio eu cheguei nesse comissionamento. Eu acredito que eu demorei mais do que o necessário para chegar nesse volume de comissionamento, dado que eu estava bem perdido, bem largado ali no começo da minha carreira, eu não entendia como funcionava a profissão, não tinha nenhum vídeo como esse que alguém me explicava remuneração, como captar, o que fazer, o que não fazer. Então eu dei bastante murro em ponto de faca na minha carreira, no início da minha carreira de assessor, por isso até que eu criei esse canal para ajudá-lo com isso, para você não passar pelos mesmos problemas que eu passei. Então eu acho que dá para fazer mais fácil, mas tem um ponto importante. Eu tinha um repasse que na época era um repasse médio, hoje até tô vendo que está virando um repasse ali um pouco acima da média, né? Que eu tinha um repasse de 50%, que era o que o escritório repassava do comissionamento que eu gerava. Hoje grandes escritórios acabam oferecendo um repasse em média menor do que 50%. Muitos acabam ficando aí em 30%, 40% no máximo. Eu falo assim, tem sempre que pesar o que é oferecido versus o repasse que é dado. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer essa análise. Tudo bem um escritório oferecendo um repasse menor, mas tem um contraponto disso? Será que tem algum benefício que outros escritórios com um repasse maior não dão? Porque tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se eu tenho um repasse de 50% e você tem um repasse de 30%, eu posso captar 66% a menos que você,
que eu vou ter o mesmo resultado. Então eu tinha um repasse que era normal na época, hoje é até um pouco acima da média, mas tem vários escritórios que oferecem repasse de 50%, tem até escritórios que oferecem mais que isso, e eu tinha um ROA muito bacana, tá? Eu tinha um ROA bem legal ali, acima de 0,7%, que é a outra coisa que eu vejo que aí, por falta de saber trabalhar, por falta de experiência ou de alguém para orientar, muitos assessores não conseguem. Então, às vezes chegam para mim alunos que, tem ali 20% de repasse com um ROA. ROA é Return on Asset, né? O que gera a sua carteira de clientes, com um ROA, às vezes, na casa de 0,2, 0,3. É complicado fazer remuneração assim, vai ter que ter um portfólio muito grande para chegar nos primeiros 10k de receita. Mas sabendo trabalhando da maneira correta, por exemplo, eu cheguei nos primeiros 10k de receita quando eu tinha mais ou menos 33 milhões de carteira, que é uma carteira pequena até. Hoje eu vejo muitas pessoas com mais de 100 milhões de carteira que não fazem nem 100k de receita. Mas por quê? Porque eu tinha um repasse bom e eu tinha uma carteira muito forte em renda variável. Para quem já assistiu a aula de remuneração, para quem já entende como funciona, sabe que onde o assessor de investimentos acaba tendo um retorno maior, um comissionamento maior, é em geral na parte de bolsa, que é onde eu acredito até que é onde o assessor consegue entregar mais valor para o cliente, né? Afinal, eu assessor de investimentos de fundo de previdência privada, fundo de renda fixa que segue o CDI, não sei se tem tanto diferencial. O que eu posso oferecer que ninguém mais oferece para trocar uma previdência privada por outra? Aí amanhã aparece outro assessor com uma previdência privada um pouquinho melhor e leva também o cliente. Agora, na gestão de ativos, na gestão de renda variável, na hora de escolher ali, fazer o stock picking das ações, acompanhar, acalmar o cliente, fazer ele entrar na hora certa e sair na hora certa, aí eu acredito que o assessor de investimentos tem mais valor e, consequentemente, o comissionamento acaba sendo mais relevante, mais interessante. Além disso, eu aprendi, depois de um ano de carreira mais ou menos, queria ter aprendido isso antes, que o cross-selling de produtos, então, se meu cliente já está na minha frente, tem outras coisas que eu posso oferecer a ele porque ele precisa, né? E ele vai comprar de outra pessoa se eu não oferecer. Então, eu trabalhava já, né, pelo menos 1/3 ali da minha receita, vinha de outras oportunidades de negócios que os clientes tinham. Eu sempre fiz um bom cross-selling. Esse valor do meu comissionamento já chegou a quase 50% do valor que eu recebia era cross-selling de ativos, né? Então, não só investimentos, não só de investimentos, o assessor de investimentos vive. A gente também trabalha outros ativos financeiros que trazem uma remuneração tão interessante, em alguns casos até maior que os próprios investimentos. Não gosto muito até do termo assessor de investimentos, tá? Eu gosto muito de um termo que eu chamo de assessor financeiro, que na verdade quando você pega lá nos Estados Unidos, o profissional ele chama Financial Advisor. Então é orientador, conselheiro financeiro, certo? Eu acredito que é isso que a gente tem que desenvolver aqui. Nós vamos ser um CFO do cliente. A gente olha a vida financeira daquele cliente e a gente ajuda ele a encontrar os melhores ativos possíveis. Não só de investimento. Às vezes o cliente precisa de uma proteção, às vezes o cliente precisa de um planejamento, às vezes o cliente precisa de aprender mais sobre investimentos, às vezes ele precisa de algo para a empresa dele. Então essa expertise, essa amplitude que o profissional pode ter, ajuda a ter um comissionamento maior, fazer muitas vezes uma receita mais rápida do que a média. E você, está perto dos 10k de comissionamento? Já passou? Comenta aqui embaixo se você está nessa luta ou já atingiu e quanto tempo mais ou menos você conseguiu. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e eu te convido para minha live da semana que vem, segunda-feira, dia 31 às 19 horas, em que eu vou fazer um react a um vídeo de um gestor lá no Stock Pickers. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, com dicas práticas para quem vai atender clientes de investimentos, participe dessa live, vamos lá, participe dos comentários, que eu vou ensinar bastante coisa com esse react que eu vou fazer, beleza? Valeu!